Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje o grupo de amigos do Museu de Portimão, representado pelo Daniel Cartucho, presidente de direção, e pelo Carlos Romão Reis, diretor, bem como o professor José Gameiro, diretor científico do Museu de Portimão, vieram até aqui à rádio, aos estúdios da Alvor FM, aos dois dedos de conversa, com um propósito. Um propósito porque o grupo de amigos do Museu de Portimão ganhou um prémio. Foi distinguido no passado dia 26 de maio com um prémio Instituição atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia. APOM, parabéns ao grupo de amigos do Museu de Portimão por este merecido prémio. Desde já, a minha pergunta que vai para o ar é: o que é que significa para vocês, neste caso dirijo-me ao Carlos Romão, a atribuição deste prémio? Este prémio é de facto o reconhecimento pela APOM do trabalho que o grupo tem desenvolvido numa relação muito próxima com o Museu de Portimão, quer contribuindo para a sua visibilidade externa, quer junto da comunidade local, portanto, sensibilizar a população, os cidadãos, a participarem nas atividades do museu, dar a conhecer... coisa que tem sido bastante conseguida, como toda a gente sabe, não é? Exato. O grupo de amigos realmente é muito participativo em todas as atividades que o museu leva a efeito, e nós próprios, portanto o grupo em si, de uma forma, não direi de parceria, mas portanto uma colaboração muito estreita, assegura uma série de eventos e de iniciativas em colaboração com o museu, como por exemplo assegura assegura um dia na pré-história, portanto em colaboração direta com o museu, nos monumentos megalíticos de Alcalar. Portanto nós asseguramos o funcionamento de um ateliê, o ateliê de gravura, e também suportamos digamos que patrocinamos a vinda de técnicos para outro ateliê. Anualmente também fazemos uma exposição ou na Alameda ou na Praça Teixeira Gomes, Passear pela História, em que exposição sobre a aquática do Arado, não é? Exato. Trazemos ao conhecimento dos locais e dos turistas que nos visitam nessa altura, portanto, imagens de um passado recente ou um passado mais remoto, e de outras situações e de outras imagens que... Eu agora passava a palavra aqui ao Dr. Daniel Cartucho relativamente aos passeios culturais que também vocês organizam. São bastante importantes. E é importante que se perceba que esses passeios culturais, para além de uma dimensão óbvia, que é daquilo que a gente vai ver, e que faça sermos grupos de amigos do Museu de Portimão, há sempre uma embaixada do museu que vai, e somos tratados de facto com uma distinção absolutamente notável. São sempre os diretores ou a quem eles delegam, pessoas absolutamente apaixonadas. Ainda a última viagem ao museu, quando eu não estive presente e fiquei, enfim, aos pulos, mas tinha outros compromissos, ao Museu dos Ferroviários, foram 3 horas de absoluta fascínio, de gosto, porque quem falava daquilo, meu Deus, aquele era um amante e sabia do que estava a falar. Mas é que essa dimensão da embaixada do Museu de Portimão é fundamental nessa parte dos passeios. Professor José Gameiro, o grupo de amigos do museu não existiria se o museu não existisse, não é? Por lógica. Existe aqui uma parceria e um intercâmbio, não é? Entre vocês, sem dúvida. Eu sou muito partidário da proximidade social e da participação. Isso é de facto porque os museus, no fundo, a própria definição do museu é isso, o museu é uma instituição permanente ao serviço da sociedade, e depois tem outras coisas, claro. Ora, esta ideia de ao serviço da sociedade não faz sentido se for apenas para mostrar objetos, não é isso? O museu não pode ser isso. E, portanto, é aqui que os museus todos, infelizmente no Algarve só existem 2 grupos de amigos,
Mas eu sei que há outros museus que estão interessados nessa relação de proximidade, como se disse, e de facto este grupo, portanto, e no próprio regulamento do museu tive o cuidado de incluir a formação de um grupo de amigos, não se sabia quando. 8 anos depois ele surge, ou seja, Claro. o museu abre em 2008, em 2014 cria-se o primeiro grupo, o primeiro e o único que existe, não é? Professor, decorreu há relativamente pouco tempo a corrida fotográfica, que já tem uma grande tradição, sempre com uma grande adesão, e que reúne, no fundo, ao longo destes anos todos, um grande espólio sobre fotografias do nosso concelho, que, uma vez mais, enriquece o museu propriamente dito. Exatamente, é uma visão, digamos, é uma iniciativa que, no fundo, tem a ver com uma leitura, digamos, da nossa atualidade, do que é que somos agora, neste momento. Aliás, nós também fizemos, como sabes, a pandemia veio inverter muita coisa, mas há uma coisa que ficou, é que para além daquela, digamos, iniciativa que era a corrida presencial em Portimão num determinado dia, que se mantém agora, na altura tivemos que optar pela opção online, digamos, à distância. Exato. E isso mantém essas duas. E neste momento ultrapassa as centenas de participantes as duas. Vou passar a palavra ao Carlos Romão relativamente às tertúlias que o grupo faz, não é? Sem dúvida. Portanto, as tertúlias já têm uns anos e têm o tema Conversas com Portimão ao Fundo. E temos tido como convidados desde mestres de pesca, calafates, ultimamente, aliás... Tudo pessoas ligadas à tradição marítima, que infelizmente se está a perder essas profissões, são em vias de extinção. E não só, embora o tema seja Conversas com Portimão ao Fundo, também temos tido intervenções, por exemplo, estou-me a lembrar de duas intervenções do realizador Helder Mendes, que nos fez... uma tertúlia sobre os apanhadores de percebes na Costa Vicentina. Exato. E outra sobre as armações do atum. O ano passado, por acaso, tivemos uma tertúlia dinamizada pelo professor José Gameiro sobre o centenário da chegada do comboio a Portimão. Exato. E eu próprio também dinamizei uma tertúlia relacionada com a transferência da atividade da descarga da pesca, da venda do peixe desta margem para a outra margem, para a margem esquerda do Arado. E de facto são tertúlias muito participadas e que são uma forma com grande também valor cultural. São uma forma também de preservar a nossa história e a nossa identidade. E nós temos gravado essas tertúlias para realmente constituir um espólio áudio e vídeo, portanto, para a memória futura. Portanto, também sem dúvida. Uma das Eu perguntava ao doutor Daniel Cartucho, o museu também vive de cinema e assistiu-se a um ciclo de cinema francês. O museu vive do cinema, como vive de uma série de coisas mais, mas o cinema de facto é uma atividade que existe na dinâmica promovida daquela associação que é da Alliance Française com o museu, no sentido do grupo de amigos, que nas instalações do museu as pessoas não só circulam, veem aquilo que são as propostas e são sempre filmes absolutamente notáveis. Aliás, não há filmes maus. Neste âmbito que o Carlos já disse, de criar uma identidade, de criar uma imagem e de criar sobretudo um espólio, porque como disse o Carlos muito bem, tudo o que está a ser feito é gravado para a memória futura e assim tenhamos a imaginação e a capacidade de promover, tanto para nós que estamos aqui em Portimão, que não se perde o que o Calafate disse, o que o mestre de pesca disse, como antigamente havia as ecografias, que hoje são banalíssimas, que à procura do peixe, o ecodoppler, basicamente. E as sondas. Exatamente, que eles, como é que viam antes disso. Portanto, são memórias que nós vamos ter a capacidade de preservadas. Professor, perguntava, existe uma sensibilidade social de voluntariado também no museu? Essa é a base, a primeira de qualquer grupo de amigos. Claro. São solidários e são voluntários e, portanto, é essa a nossa... Portanto, aqui não há, digamos, nada pago, a não ser os projetos, mas que organizam. Mas, de facto, o voluntariado é muito importante e, como o Carlos também já disse, esse voluntariado espelha-se nas atividades, por exemplo, do Dia da Pré-História, da descarga da sardinha,
da própria atividade de tratamento do arquivo do próprio museu, portanto, onde há documentos, o arquivo, por exemplo, da relação europeia que o museu neste momento tem com o European Museum Forum, o EMEA, e, portanto, os arquivos dessa instituição vieram para Portimão. E, portanto, é isso que também está a ser... Mesmo para terminarmos, passo a palavra ao Carlos Romão, falando no concerto solidário do Canto ao Canto. Exatamente. O ano passado, tal como há alguns anos esta parte, coincidindo com o aniversário do museu, aliás, do Grupo de Amigos do Museu, que se celebra em dezembro, e coincidindo com o Dia da Cidade, o Grupo de Amigos tem promovido um concerto que no ano de 2022 juntou um grupo da Aldeia Nova de São Bento, de canto alentejano, e o Grupo Coral Adágio, daí o nome do Canto ao Canto, e este concerto é uma vertente solidária, portanto a entrada é gratuita, mas pedimos a quem vai assistir que faça a doação de bens alimentares e que nós doamos, ou melhor, não doamos, entregamos a uma instituição de solidariedade social. Bom, perante isto, resta-me agradecer, o tempo já chegou ao fim, ao Dr. Daniel Cartucho, ao professor José Gameiro e a ti, Carlos Romão Reis. Felicidades para o grupo de amigos, felicidades para o museu e oxalá que para o ano estejam cá novamente para falarem de outros prémios. Foi nosso. Nunca se sabe. Obrigado. Até à próxima. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.